Vamos lá, pessoal, continuando o nosso papo sobre como a gente pode medir a pressão, né? A gente acabou de fazer um vídeo para medir a pressão atmosférica. Agora, e se eu tiver um gás qualquer, né? Como é que eu meço a pressão de um gás? Então, uma das maneiras é através do manômetro de tubo aberto. Vou escrever esse nome aqui, ó. Manômetro de tubo aberto. Olha como é que funciona, que interessante. Nós vamos utilizar os conceitos de Stevin para medir a pressão de um gás. Isso é muito massa, galera. Olha que legal, ó. Então, imagine que você vai pegar um tubo aberto, um tanque, tá? Um tanque aberto de formato circular, assim, ó. Um tanque, tá? Um tanque é um reservatório. Agora, esse formato circular, ele vai dar num cilindro, num tubo cilíndrico, tá? E olha só que louco que a gente vai fazer esse tubo aqui. Esse tubo vem, aí ele desce uma altura qualquer, ele vem para cá e sobe. Sobe bastante. Então deixa eu terminar de desenhar rapidinho aqui, ó. Pronto, não ficou muito bom não, tem que desenhar rápido, né? Então o vídeo fica muito longo. Olha só, esse é o aparelho, tem um tanque ali. E aí, o que se faz para medir a pressão de um certo gás? Primeira coisa, você vai colocar nesse tanque o seu gás que você quer medir. Então, eu vou representar com bolinhas, mas você sabe que o gás ocupa todo o espaço do recipiente. Todo o espaço do recipiente. É claro que não são bolinhas, né? E aí, galera, o que você faz? Você, do outro lado, você vai introduzir um fluido que você conheça, pode ser o mercúrio, pode ser qualquer fluido que você conheça. É interessante que, se for um gás com muita pressão, você precisa colocar um fluido pesado desse lado. Senão a coluna que vai levantar vai ser muito alta. Se for um fluido com pouca pressão, aí você pode pôr água, pode colocar algum outro tipo de fluido. E aí, quando você for depositando o fluido, o que vai acontecer? Ele vai cair aqui, vai entrar aqui e vai começar a subir. Então, o fluido, ele vai indo aqui, ó, o fluido que você coloca nele, né? E enquanto isso, o gás do lado de cá, ele também vai entrando, Só que vai chegar uma hora que esse gás vai empurrar, esse fluido não vai ter força suficiente para empurrar de volta, né? Não vai ter força suficiente para empurrar de volta, sei lá, vamos dizer que parou aqui, ó. Vamos dizer que parou aqui e aí a coisa parou, estabilizou. Vamos dizer que isso aconteceu. Esse fluido, esse gás estava empurrando para lá e se ele tivesse mais força, ele continuaria a descer esse fluido. Só que quando eu fui colocando água, eu coloquei até a força que esse cara tem de empurrar se estabilizou. E aí o que aconteceu então? Ó, eu tenho o fluido até aqui, ó. Fluido até aqui. E do outro lado, fluido até aquela altura. Isso acontece até estabilizar. Beleza? Isso acontece até a força que tem desse lado equilibrar o gás empurrando. É isso que vai acontecer. Beleza? E aí, olha que interessante, galera. Olha que interessante. Através da lei de Stevin, eu consigo entender qual vai ser a pressão desse gás. Por quê? Olha que ponto que eu vou pegar. Eu vou pegar esse ponto, vou chamar ele de A, e vou pegar um outro ponto na mesma altura. Olha que sacana a jogada conhecimento de Stevin. Vou pegar um outro ponto, galera, na mesma altura ali, ó. E vou chamar ele de B. Vou chamar de B. É claro, como você foi jogando água, você vai pegar uma régua, e vai medir essa cota aqui, ó. Vai medir isso aqui, ó.
com uma reguinha ou qualquer instrumento de medição que você tenha aí. Beleza? Vai medir e vai descobrir essa altura H. Galera, o que a gente sabe pela lei de Stevin? Que PA é igual a PB. É isso que a gente sabe. PA é igual a PB. Só que quem é PA? PA está na interface fluido-gás. Então, PA é igual à pressão que o gás faz. PA é a pressão do gás. Só que PA é igual a PB. Isso é igual a PB. E quem é PB? Se eu olhar desse lado da coluna, PB vai ser a pressão aqui nesse ponto mais ρGH. Tá? Então, ó, PB vai ser igual a pressão nesse ponto está aberto para a atmosfera, porque o tubo está aberto, ó. O tubo está aberto. Então é a pressão atmosférica mais ρGH. Como você colocou um fluido conhecido, então você tem o ρ conhecido. A gravidade você conhece, o H você mediu no seu experimento, a pressão atmosférica ela é conhecida, então você consegue descobrir a pressão de B. E a pressão de B é a mesma pressão do gás, que é o que a gente queria descobrir. Então essa é mais uma forma, essa é mais uma forma de medir a pressão de um gás, tá? Então, vamos medir a pressão do gás, eu acoplo esse tanque com esse tubo em U, né, aberto na outra extremidade. A gente utilizou os conceitos da lei de Stevin para determinar a pressão. Beleza, galera? Então, veja, utilizando dois fluidos, né, fenômeno dos transportes, né? Então, utilizando dois fluidos, a gente foi capaz de medir a pressão. Tá? Legal? Pessoal, o último papo sobre pressão, antes da gente entrar no princípio de Pascal, é o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui, né? Você pausa o vídeo aí para copiar, depois despausa que eu vou continuar o último papo desse videozinho. Pessoal, existe vulgarmente não, perdão essa palavra, mas existem algumas maneiras de classificar a pressão. Existe uma pressão que a gente vai falar pressão absoluta. E existe uma pressão que a gente vai chamar de pressão efetiva. Tá? E qual é a diferença delas? Então, olha só, a diferença delas é que a absoluta é a pressão medida em relação ao zero absoluto. Então, quer dizer o seguinte, se tiver uma molécula lá batendo nas paredes de um recipiente, já existe pressão. A pressão absoluta, ela mede qualquer influência de moléculas dentro de um recipiente. A pressão efetiva, ela só mede o que está acima da pressão atmosférica. Então, a pressão efetiva, ela diz, por exemplo, que agora aqui, em nós, a pressão é zero. Tá? Por quê? Porque ela mede em relação à pressão atmosférica sempre. Beleza? Isso é importante a gente conceituar, porque às vezes nós vamos ter interesse em medir a pressão absoluta, ora a pressão efetiva, né? Vou dar um exemplo interessante. Se você vai calibrar o pneu da sua bicicleta lá no posto de gasolina, se você pegar aquele medidor de pressão lá, aquele calibrador, e você apertar ele aqui no ar, não enfiar ele no pneu, se você apertar ele no ar, o que ele vai marcar como pressão? Ele não vai marcar nada. Ele não marca nada. Por quê? Porque aquele medidor de pressão, aquele calibrador de pneus do posto, só mede pressão efetiva. Só a pressão que está acima da pressão atmosférica. Então, se você apertar ele para o meio ambiente, ele não mede nada. E aí quer dizer, então, que aqui no ambiente não tem pressão? Claro que não, gente. Tem moléculas batendo na gente, moléculas de oxigênio, de argônio, de nitrogênio, de gás carbônico, de um monte de outros gases
chocando-se com a nossa pele e com as coisas ao nosso redor. Portanto, tem pressão, mas aquele aparelho só mede pressão efetiva, enquanto outros medem a pressão absoluta. Então é importante você lembrar isso. A pressão absoluta é medida em relação ao zero, tá? Então, é atmosférica mais qualquer coisa. Vou dar um exemplo. Se eu tiver um recipiente cheio d'água, numa profundidade H, a pressão absoluta no fundo, absoluta, aqui no fundo, ó, aqui no fundão, a pressão absoluta no fundo vai ser igual a pressão atmosférica mais ρgH. Beleza? Beleza? Agora, a pressão efetiva vai ser só igual a ρgH. Bom, se a efetiva é igual a essa parte, então a gente pode concluir que a pressão absoluta menos a pressão atmosférica é igual a pressão efetiva, tá? É isso que você precisava lembrar, ó. Se eu pegar a absoluta e retirar a atmosférica, eu fico com a efetiva, que é o que marca lá no posto de gasolina. Ou você pode pensar que a absoluta é a efetiva mais a atmosférica. Eu preciso considerar a pressão atmosférica. Esse papo, gente, é importante porque diversos relatos e situações fala-se em pressão efetiva ou pressão absoluta. E você precisa lembrar que a pressão absoluta considera a pressão atmosférica e a pressão efetiva não considera, porque ela mede a partir da pressão atmosférica. A pressão efetiva é uma pressão relativa à pressão atmosférica, ok? Beleza? Então, maravilha, pessoal. Esse foi mais um vídeo para a gente explicar como se mede pressão e o próximo vídeo será princípio de Pascal, beleza? Valeu!